Se você tem andado triste, se sentindo angustiada, esse pode ser um sinal de que o Senhor, Ele está te chamando. O Senhor, Ele nos chama de volta para o centro da vontade dEle. E muitas das vezes, esses lugares de dor pode ser um sinal de que o Senhor, Ele quer falar com você. Quando nós sentimos isso, é necessário nós termos então uma sensibilidade da parte do Espírito Santo para que nós venhamos então ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer ministrar em nossas vidas. O Senhor, Ele não desiste de você. Prova disso é a palavra dele. A palavra do Senhor, ela nos instrui a todo instante sobre as verdades de Deus sobre nós, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Para isso, nós precisamos ler, estudar, compreender a palavra através de uma dedicação e de um coração quebrantado, de um coração vulnerável, um coração que está totalmente desprendido de tudo e que está ali na total dependência de Deus. Estamos estudando o livro de Ageu. Ageu, ele tem apenas 2 capítulos, ele é um livro muito pequeno, porém ele é um livro também muito profundo. E o Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração. Todas as vezes que eu abro Ageu, que eu leio Ageu, o Senhor fala comigo. E eu preciso compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que Ele tem para você a partir desses 2 capítulos. Sendo assim, nós estamos estudando versículo por versículo. Geralmente, os vídeos que eu tenho feito aqui, cada um deles nós abrangemos em média de 2 versículos. E eu trago aqui para você um pouco do contexto histórico daquela época e também a revelação que o Senhor, Ele nos traz através dessa mensagem. Eu me chamo Elisa, esse espaço aqui é nosso. Nós estamos aqui criando uma comunidade de mulheres que querem uma vida com Deus, um relacionamento, um lugar de comunhão, de intimidade e que querem agradar o coração de Deus. Eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo falar o seu coração, eu peço para você curtir e também compartilhar com uma amiga. E à medida que nós formos estudando a palavra, nós vamos entendendo a nossa verdadeira identidade e para o que o Senhor nos criou. A mensagem que eu trago aqui para você é uma mensagem simples e de fácil entendimento. Nós estamos aqui nesse estudo e ele é mais parecido mesmo com um devocional, um momento em que nós abrimos a nossa Bíblia e temos ali um tempo com o Senhor. Eu quero te convidar então para que você abra a sua Bíblia e leia o versículo 7 e 8 do capítulo 1 de Ageu, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Olha que lindo, olha a verdade de Deus aqui para nós. Olha o Senhor nos trazendo então uma chamada e logo depois um direcionamento. Quando o Senhor, ele diz, vejam aonde os seus caminhos os levaram, o Senhor está nos chamando a refletir. O Senhor está nos chamando a parar e avaliarmos o que nós temos feito das nossas vidas. E no versículo anterior, no versículo 5, que nós também já estudamos, está dizendo o mesmo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 7, o Senhor, novamente, ele nos chama da mesma forma a olhar para onde os nossos caminhos, eles têm nos levado. Isso que é muito rico, porque muitas das vezes nós vamos vivendo a nossa vida e nós não paramos para avaliar o que o Senhor quer nos dizer, para avaliarmos as nossas condutas. Só aqui no versículo 7, olha o quanto que nós já aprendemos, olha o quanto que o Senhor já está ministrando aqui no nosso coração. Ele está nos chamando a uma reflexão, a pararmos. E nesse mundo frenético que nós vivemos hoje, nós não temos buscado isso. Nós não temos parado para avaliarmos as nossas condutas, as nossas decisões, o nosso comportamento, o nosso caráter. A gente simplesmente está vivendo. Então, quando o Senhor, ele te chama, é porque ele está querendo alinhar alguma coisa na sua vida. Ele está querendo te ajudar. Ele está preocupado com você,
porque Deus, ele se importa com você. E tudo o que ele quer é que nós estejamos bem. O desejo de Deus é que nós venhamos estar no centro da vontade dele, porque quando nós estamos totalmente desalinhados, nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. E como um bom pai, ele se entristece, porque ele sabe que os nossos caminhos tortos, eles nos trarão consequências ruins. Ele não quer que eu e você, que somos os seus filhos, venhamos sofrer. Então ele busca nos direcionar a todo instante. Mas nós andamos distraídos e não priorizamos o Senhor. Tudo que ele quer é se relacionar conosco. E nós precisamos entender para que nós venhamos priorizar Deus na nossa vida. Independente de qualquer circunstância, não importa, Deus, ele é a nossa prioridade. E no versículo 8 está escrito o seguinte: subam o monte para trazer madeira, depois construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. O Senhor nos chama então a construir o templo com essas madeiras. E o templo, ele é a morada de Deus, é o lugar onde Deus ele se relacionava com aquele povo daquela época. E hoje nós somos o templo de Deus, é onde o Senhor deseja habitar, dentro de nós. Então Deus chama aquele povo para subir o monte, para buscar madeira, construir o templo, para que o Senhor ele se alegre e o seu nome seja glorificado. E hoje eu e você somos o templo do Senhor. O Senhor, ele quer habitar em nós. Para isso, nós precisamos reconstruir a casa do Senhor. E não é na força dos nossos braços, é com a ajuda dele. Ele traz o direcionamento. Viu aqui como que ele faz? Ele traz o alinhamento. Mas ele só vai fazer isso se você der liberdade para ele. Então nós precisamos todos os dias trazer lenha para esse lugar de relacionamento com o Senhor, para que venha queimar o fogo santo do Senhor e para que haja vida em nós, através do Espírito Santo de Deus. E um versículo que fala muito bem sobre isso é o versículo 12 do capítulo 6 de Levítico, onde o Senhor fala o seguinte para aqueles sacerdotes que tinham acesso ali no templo, no lugar de sacrifício, no lugar santo. O Senhor fala, o Senhor fala: mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote ele acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e o queimará. Sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. E no versículo 13 o Senhor diz mais: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Aqui o Senhor mostra que a lenha, ela é necessária. E hoje, nos nossos dias, a oração, o lugar de comunhão com o Senhor é necessário. E Ele pede para que toda manhã, se melhor for, que toda manhã nós estejamos então buscando queimar essa lenha, buscando o Senhor em oração, um lugar onde nós vamos queimar, onde nós vamos nos apresentar como uma oferta viva no altar de Deus. Isso é muito profundo. E o Senhor fala: todos os dias, mantenha o fogo aceso, continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. O nosso lugar de relacionamento com o Senhor, ele é contínuo. É todos os dias, de preferência pela manhã, para que nós venhamos então ofertar a nossa primícia ao Senhor. Logo de manhã, quando nós levantamos, que nós oramos, nós estamos ofertando ao Senhor os nossos primeiros minutos, os primeiros minutos do nosso dia. E isso é muito lindo. Assim, o fogo não se apagará. Eu espero muito que essa palavra ela tenha falado ao seu coração e eu oro para que o Espírito Santo de Deus ele te traga revelação, discernimento e compreensão daquilo que ele quer ministrar na sua vida. Esteja sempre atenta, com seus ouvidos sensíveis
e desfruta do amor do seu Pai. Deus, Ele é um bom Pai. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E nós vamos juntas caminharmos por esse livro de Ageu, para que nós venhamos buscar todos os dias estar em comunhão com o Senhor, sendo uma oferta viva, renunciando todos os dias, arrependendo todos os dias. Não existe desculpa, não existe justificativa para não voltarmos todos os dias para esse lugar de comunhão. Eu e você, nós temos 24 horas e que essas 24 horas elas sejam para queimar para Jesus. Assim como eu tenho falado aqui, vamos todos os dias viver com propósito. E todos os dias, nas minhas orações, eu falo para o Senhor que eu quero queimar todos os dias para Ele. Porque nós somos uma oferta viva no altar de Deus. Nós somos um sacrifício vivo. E todas as vezes que você renuncia, que você se arrepende, que você volta para o centro da vontade de Deus, que você ora, que você se relaciona com o Pai. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo como aquele sacrifício que tinha lá no Antigo Testamento, onde precisava matar um novilho, onde precisava trazer então uma oferta de um animal ali. Mas hoje não. Hoje nós temos Jesus, que se entregou como um cordeiro na cruz para nos trazer a remissão, para nos redimir de todos os nossos pecados. Então, o Senhor, Ele te perdoa. Não há nada que o Senhor não possa perdoar na sua vida. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Você é filha, você é perdoada a partir do momento em que você se arrepende. Não acredite nas mentiras do inimigo, de que o Senhor, Ele não te perdoou. Não carregue esse jugo. Se arrependa hoje, volta hoje. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Todos os dias eu peço para o Senhor, me mostra caminhos em mim, atitudes em mim que precisam ser lapidadas. E quando eu faço algo que eu percebo ali que está errado e que o Espírito Santo de Deus também ele vem e me traz essa consciência, eu fico constrangida e eu procuro então me arrepender logo de imediato e voltar para o centro da vontade de Deus. E é assim todos os dias nós podemos sim falhar, nós somos seres humanos, mas nós temos que ter a consciência para que nós não venhamos cair no lugar de iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade, ela é a prática do pecado. Aquele pecado que a gente sabe que é pecado, mas que a gente não se arrepende. E às vezes nós podemos até falar que arrependemos, mas nós voltamos a praticar. Então, ainda não houve um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é quando nós abandonamos aquela prática. Porque se aquela prática continua, ela não é só mais um pecado. Ela se torna uma iniquidade. E servir a Deus é leve, não é pesado. Na verdade, é libertador. Servir a Deus é como sair do cativeiro, como quem estava preso. Sair do cativeiro e viver uma vida de paz, uma vida de alegria, mesmo em meio ao caos. Toda semana eu tenho postado aqui um vídeo referente ao nosso estudo, ao nosso devocional do livro de Ageu. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo, minha linda, fique com Deus e até mais!